Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 3, de 15 a 21. Porém, eu recomendo os irmãos que leiam depois capítulo 2 e 3, para tomar conhecimento melhor e meditar nesse texto de história, da história de Samuel. Acompanhe aí na leitura inicial. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Hoje nós iremos, portanto, meditar um pouco sobre a vida do profeta, sacerdote e juiz Samuel, um homem que foi bênção em Israel. Então a Bíblia relata que Samuel viveu em um contexto bastante adverso, ou seja, um contexto que não lhe era favorável para poder ser bênção nesse meio, tanto na casa do sacerdote Eli, como em Israel. Quanto à casa do sacerdote, a Bíblia diz: os filhos de Eli não se importavam com o Senhor, pois era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E ainda seus filhos estavam fazendo o povo transgredir. Quanto a Israel, a Bíblia relata que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, ou seja, quase nenhuma ação de Deus naquele período ali que Samuel estava presente. Porém, nesse contexto desfavorável, a Bíblia fala que Samuel se destaca na relação com o Senhor. Por isso prosperou, sendo bênção nas mãos do Senhor. Disse dele: Samuel ministrava perante o Senhor, Samuel crescia diante do Senhor e que o jovem Samuel servia ao Senhor. Ou seja, devido a uma vida de entrega e dedicação ao Senhor, Deus fez grandes obras na vida de Samuel e em Israel, inclusive através dele especialmente. Então, por esses motivos, nós vamos ver aqui que, em primeiro lugar, o Senhor falava com Samuel. Disse o Senhor a Samuel, falou com Samuel, e aí Eli queria exatamente saber o que o Senhor estava falando através de Samuel. Ou seja, a intimidade de Samuel com o Senhor foi crescendo ao ponto de falar com ele, podemos dizer assim, face a face, a semelhança do que fazia também o que acontecia com Moisés. Exatamente nós hoje em Cristo Jesus, também por causa do véu que foi rasgado de alto a baixo, quando Jesus estava na cruz, rompendo assim a dificuldade que havia entre nós e Deus. Hoje nós temos em Cristo Jesus livre acesso ao Senhor e nós podemos sim ter a semelhança de Samuel, uma vida de intimidade com o nosso Deus. Assim nós podemos então agora discernir a vontade de Deus para a nossa vida, porque nós temos esse acesso livre. Mas em segundo lugar, devido a uma vida de comunhão, entrega e dedicação ao Senhor, o Senhor ratifica o que Samuel fazia. Então veja, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, as palavras de Samuel não se perderam ao vento, porque o Senhor era com ele e ele era enviado do Senhor no meio do povo. Certamente que como eu e você também, irmãos, estamos aqui
como embaixadores de Cristo no mundo, como diz a palavra de Deus aqui em 2 Coríntios 5. Ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E ainda a palavra de Isaías 55, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que designei. Ou seja, como a palavra de Samuel era ratificada pelo Senhor, hoje em Cristo também a nossa palavra, quando pregamos a palavra de Deus, ela não volta para o Senhor vazia. Em terceiro lugar, devido a uma vida de comunhão, entrega e dedicação ao Senhor, Samuel tinha o reconhecimento de Israel como profeta de Deus. Diz o texto, todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, ou seja, pelas várias ações de Deus no meio do povo, através de Samuel, eles reconheceram que o Senhor estava com ele, que ele era de fato um enviado da parte do Senhor. E isso aconteceu também com Jesus, pelas várias realizações de milagres, as obras que Jesus realizava quando esteve conosco aqui, em especial quando andou sobre as águas, o reconhecimento dos apóstolos foi: e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Como é gratificante ser reconhecido como um homem ou uma mulher de Deus, onde estivermos. Em quarto lugar, devido à vida de comunhão, entrega e dedicação ao Senhor, o Senhor realizou grandes obras por causa de Samuel, ali em Israel. Continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Ou seja, diferentemente do que estava acontecendo antes de Samuel, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Mas agora o Senhor atuando fortemente no meio do povo, porque tinha um servo fiel a ele ali inserido, que era o profeta enviado pelo Senhor, Samuel. Ou seja, quase nenhuma ação de Deus naquele tempo. Mas depois a diferença se instala, porque o Senhor se agradou de Samuel. Jesus, quando esteve aqui entre nós, a conclusão que João chega sobre ele é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, vimos a glória de Cristo. Em Cristo, nós fomos chamados como sal ou sal da terra e luz do mundo. Em especial, como luz do mundo, a Bíblia diz que nós devemos brilhar para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Que assim, de fato, nós tenhamos esse desejo no nosso coração de ser bênção. Na nossa conclusão aqui, veja quantas obras o Senhor realizou em Israel, ou em Samuel, e através dele, fazendo influente em Israel. E o mesmo levou por levar uma vida de dedicação, entrega, intimidade com o Senhor. Sigamos o exemplo dele e seremos bênção também. Como Samuel, podemos ser bênção em casa, no trabalho, no nosso bairro ou nossa comunidade, ainda na nossa cidade e também no nosso país. Então, com a consciência que devemos ter de servir com os nossos dons, talentos, nossa formação, nossa profissão. Um exemplo, de fato, é nós nos envolvermos com ação social na nossa igreja, na nossa comunidade. Então, assim nós poderemos servir a nossa comunidade e aí Deus estará certamente abrindo uma porta para que a comunidade tenha acesso à igreja e vice-versa, né? Então, isso nós poderemos sim causar um grande impacto na nossa vizinhança. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine um odontólogo que possa dar 1 ou 2 dias na sua igreja atendendo a comunidade.
Você já imaginou que impacto isso pode causar na comunidade onde a igreja está inserida? Então, abre-se então aqui uma grande porta, inclusive, para compartilhar o Evangelho. Então, é Deus agindo ali através de você. Esse é o reconhecimento que se terá. Você sendo um instrumento de bênção nas mãos do Senhor para certamente abençoar vidas. Então, que o Senhor desperte a nós como igreja para que sejamos bênção onde nós estivermos. Que Deus aplique essa mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.